convidou umas meninas que não sabiam nem chutar a bola, nem domínio. Então a gente começou a trabalhar no treino. A gente chegou na final do municipal. Eu peguei a bola e ajeitei no lado esquerdo pra ela e disse, ó, é contigo. Daí ela olhou pro professor, o professor gritou, é contigo a bola. Ou bate aquela bola certinha no campo, golaço. Salve, salve, moçada do esporte ao tempo todo. Mais uma semana passou, né? Tá galopando esse 2023, é o segundo ano do projeto. Agradecendo a todos que estão se inscrevendo e vamos chegar ao quê? A 700 esse ano ainda. Tá muito bom. Obrigado também pelas mensagens que têm chegado, para quem tem curtido as notícias no site aotempotodo.com. Aqui o projeto com a Terra Vermelha, a agência que fica aqui na esquina, a agência de publicidade que fica aqui na esquina da 12 de outubro com a José Bonifácio. O assunto já foi abordado aqui em pelo menos 2 vezes nesse conjunto de entrevistas que fizemos. E toda vez que surge assim algo que nos aproxima dessa modalidade, a porta abre e a convidada chega. É o caso aqui da Daniela Cavalheiro da Costa Aguiar, a Dani, que viveu um momento bem importante no final de semana, algo que muita gente da bola, a boleirada do esporte, do futebol, do futsal, do amadorismo sonha, que é aparecer na tela. Time que ela representa chegou na final da Taça das Favelas. Isso não foi pouca coisa, Dani. Muito obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso convite. Chegar na final da Taça das Favelas. Quando começou, tu projetava, as gurias sonhavam com título, com alguma coisa assim, de chegar numa fase seguinte, ou é tudo ainda uma grande surpresa? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Assim, ó, na verdade, a gente não acreditava. Na verdade, foi um convite para participar. A gente, no início, a gente não sabia nem o que era o fundamento do que era a Taça das Favelas. A gente só recebeu um convite aqui em Juiz, saiu na mídia, né? Para fazer o futebol e coisa. E a gente foi, assim, sem saber aonde chegar, sabe? Não era uma coisa assim... vamos ser campeão, vamos ser o quê? Não, o foco era colocar um time para disputar e de passo a passo, né, subindo os degraus, passo a passo. Sim. Né, não tinha aquela coisa, vamos ser campeão, não, porque a gente até nem sabia. Exatamente. Não, a gente não tinha noção do que é. Exatamente, é isso aí, não tinha. Tá, e o time foi formado com base em um conhecimento que a Marli tem, dos times de futsal, de campo, essa junção. Na verdade foi uma fusão, foram os 2 times que se inscreveram, foi o time Esporte Clube Juí e o time do Boleiras que se inscreveram. Era uma etapa regional aqui, né, estadual, que era para se inscrever os times. Daí, como só teve esses 2 times, era uma disputa para fazer qual que ia ser campeão, no caso, entre Ijuí e Boleiras, no caso. E daí o Ijuí... A fase local só apareceram as duas. Isso, só esses 2 times. Boleiras e Ijuí. Aí, como não teve mais outros times, a gente daí não fechou um time completo dos 2 lados, a gente fez uma fusão. Nem teve a partida? Não, teve o simbólico, na verdade, porque era obrigatório. E daí a gente fez essa fusão, que daí ficou representando Ijuí e Boleiras na semifinal. O Ijuí a gente sabe que é o time da Marli, que já existe, e o Boleiras também já existia. Sim, o Boleiras, assim, ó, pela história que eu sei, ele já tem 6 anos em quadra. Campo, as gurias não têm conhecimento, é futsal. Né? Então, eu jogo futsal faz anos também. Então, as gurias do Boleiras, eu sei mais ou menos as histórias delas, são 6 anos só de quadra. Sim. Então, é uma fusão, assim, o time da Marli que tem o conhecimento em campo, porque elas jogam gauchão, jogam futsete, com a fusão do time de futsal. E daí a gente foi para essa etapa.
Tu não tinha jogado para time da Marli ainda? Nunca joguei, a primeira vez. E para mim foi uma honra participar, porque né, nunca joguei, que nem eu disse, meu conhecimento assim, campo, zero. Eu só conheço o campo pela televisão. Jogar campo mesmo, eu nunca tinha jogado na minha vida. Futsal? É só futsal, só futsal. Aqui em Ijuí jogando municipal, jogando... jogando municipal, torneios para fora e coisa só futsal. Olha só, futsal. Muita diferença, né? Bastante. Bastante. Para quem é bem aquilo como diz, né? Quem joga campo não joga futsal, quem joga futsal não joga campo. É bem diferente o estado físico para jogar, exige muito, sabe? É muito diferente. Mas quando chegou o convite para jogar, não pensou duas vezes? Porque assim, eu amo futebol, sabe? Eu amo futebol, então para mim assim, é para jogar futebol, vamos lá. Né? A gente tem que aprender, vamos lá. Certo. E né, abracei como se eu fosse jogar um futsal. Abracei porque eu gosto de futebol, me criei jogando futsal, então é isso aí. Abracei. Vamos lá, vamos pegar essa frase. Me criei jogando futsal. Aonde? Assim, em Tupaciretã, sou natural de lá, de Tupaciretã. A minha história começa lá na minha infância, me criei jogando campo, né, campinho com a minha família, com meus tios, com os meus primos, e fui crescendo até a oportunidade de eu começar a jogar na escola, que tem na minha cidade lá de Tupaciretã, tinha os interséries, interquadras, sim. E foi lá que eu comecei a me destacar no futsal, comecei a aparecer, como diz, ganhar medalha e coisa no futsal, foi lá que eu comecei. Tá, com que idade? Jogava com os tios? Assim, com meus tios desde os 3 anos, 4 anos de idade, né? Com os primos. Desde, já correndo. Da bola. Isso, e na 4ª série eu tinha o interséries. E daí que o meu professor perguntou até para mim se eu era de escolinha. Eu disse, não, eu só tenho conhecimento porque eu jogo com meus tios, da minha família em casa. E daí ali eu comecei a jogar quadra, já fui campeã já no primeiro ano, com as meninas, já fui campeã em 2000, no ano de 2000 já fui campeã, já tive minha primeira medalha no futsal. Nessa interséries já tinha a modalidade, sim, já tinha modalidade de futsal feminino. Sim, e daí ali que eu comecei, ali eu não parei mais, até hoje. Se destacava muito, passava por todas, sim, assim, exatamente. Nem jogo dava, sim. Mas para ter uma ideia, era muito melhor que as outras. Assim, na época tinha uma menina lá que ela se destacava porque ela era de escolinha. No entanto, que esse professor, ele perguntou de qual escolinha eu vinha. E eu falei para ele, eu não venho de escolinha, no entanto que a condição financeira da gente não tinha nem como para a gente pagar uma escolinha. E daí foi ali que ele disse, não, mas tu tem um potencial para frente e coisa e tal, pelo teu destaque, que nem tu disse. Eu driblava até os guris. Os guris queriam jogar comigo porque diziam assim, ela tem um diferencial. E foi ali que eu comecei a destacar no futsal. Olha só, mas que bacana que a escola já tinha o futsal feminino, né? Sim, a gente disputava o interséries, né? Daí pegava todas as escolas, no caso, daí fazia uma competição, tipo um municipal lá, sabe? Daí, claro. E da escola, daí a gente ia disputando. Bacana, né? Esses torneios são inesquecíveis. Sim, e com certeza. Em casa, nenhuma pressão, tu não vai jogar, tu é menina... Não, pelo contrário. Turma aceitava. Pelo contrário, como eu fui criada com meu avô para fora, meu pai, assim, daí os guris jogavam futebol, então para eles, assim, era, o orgulho da família, querendo ou não, jogar futebol, né? Então, mesmo. assim, eu havia mais preconceito, às vezes, das pessoas de fora do que o pessoal da minha família. Da minha casa, eu sempre tive apoio. Sim. Sempre tive apoio para jogar. Sim. Só que eu sei aquela pessoa, assim, que nunca, me apareci, sabe? Eu sempre era destaque, melhor goleadora, melhor jogadora, disciplina e coisa, mas Tempo do colégio? Tempo da escola, quando eu jogava o Cidadino em Tupã, sabe? Em Tupaciretã, que tinha um campeonato lá. Eu sempre fui destaque, eu tenho, né? Eu não trouxe hoje porque ia ser muita medalha, coisa, mas eu tenho bastante. Guardou? Tenho bastante, participava das Olimpíadas Rurais, Olimpíadas Urbanas. Então, eu tenho bastante medalha. E não só nessas modalidades de futsal, né? Não só no futsal. Vôlei, para quem não sabe, tiro de bodoque, laço, salto. Nas rurais. Nas rurais. Nas Olimpíadas Rurais. Nas Olimpíadas Rurais, mesmo? Sim. Eu tenho várias boa medalhas. No bodoque também? Sim, na época eu era. Hoje, claro. Hoje eu já não sei eu mais. Eu comecei te chamando aqui de Dani, mas é esse o nome de guerra? Aqui em Juiz, sim. Lá na minha cidade, lá quando eu comecei lá, eu peguei o apelido, aquele apelido que a gente não gosta e acaba pegando. No tempo da escola, como eu me destaquei no futsal, é a Toquinho.
A Toquinho. Lá em Tupã, o pessoal me conhece por Toquinho. Era miudinha no meio da gurizada? Sim, era mais alta, né? No caso, né? A menor da turma, né? Daí pegou o apelido, Toquinho. Olha só, e aí não gostava do apelido, aí Sim, que pega, né? Bem isso. Daí no futsal gritava Toquinho, daí ficou, daí tem, né? Tá, e ficou em Tupã até... Eu vim de lá pra ganhar minha menina aqui. Era só pra um passeio pra ganhar minha menina. Eu tava grávida da minha menina. Sim. E daí eu acabei ficando por Ijuí. Olha só. E daí eu consegui fazer estágio. E daí eu tinha que fazer estágio da escola, do que eu estudei. E daí acabei morando aqui em Ijuí e fiquei. Tua não voltei mais. Hein? Em zootecnia. Técnica em zootecnia. Joia. E aí acabou ficando. Ficando por Ijuí. Tá. Como o meu colega Charles, que é o colega lá da Repórter, não vai me dizer que vocês se conheceram em quadra. Não, é incrível que pareça, não. A gente se conheceu, começou a conversar pelo Facebook. Já tinha, claro. Já tinha tecnologia, facilitou no entanto, a vida dele aqui teclando, sim, né, Dani? Ele trabalhava na rádio lá em Tupã, né? E daí me chamou, ignorei acho que uns bons meses, né, antes de conhecer. Isso aí, Dani. Né, uns bons meses dando oi e coisa, daí a gente não se conversava. Sim. E daí começou a conversar e coisa, ele disse, eu pergunto porque ele também é do futsal, né? Sim. O Charles né, atleta de série prata. Né? Mas não, a gente não teve essa oportunidade de se conhecer porque eu já morava aqui em Juí, no entanto, eu já estava morando, fazia acho que uns 5 anos que eu já estava morando aqui, quando a gente se conheceu realmente. Né? Tá. E o apoio dele? É maravilhoso, né? Tá sempre me acompanhando, sempre junto comigo em tudo que eu vou, e quando ele não pode, ele fica com o nenê e coisa, mas sempre me apoiou desde o início. Olha só. Né, desde o início. No entanto, que eu digo para ele, que eu digo, me conheceu jogando futebol, né, não largo o futebol porque é a minha terapia. Né, o futebol é a minha terapia, é onde eu consigo, como é que eu vou dizer assim, se eu tô com um problema, coisa eu consigo relaxar, a minha terapia. E daí ele aceitou, então ele me acompanha desde que a gente conheceu, vai fazer 6 anos que a gente está casados, né, então ele sempre me apoiou, sempre vai junto quando ele pode, isso aí. Esse lance da terapia, a pressão que aparentemente tem por jogar uma partida importante não te traz problema, causa um relaxamento até. Sim, é o apoio da família, né? Se tu tem o apoio da família, não tem. Então, para mim, ele estando apoiando, não tem. Claro. Né? Daí tu não tem aquela preocupação, por exemplo, como eu tenho um neném pequeno, tu não tem aquela preocupação de ir disputar uma final, que nem agora em Porto Alegre, que a gente teve. Ele disse assim, se não der pra mim, paciência, mas vai tranquilo, eu vou ficar com o nenê, e fui, consegui fazer um bom jogo na semifinal, que ele não pôde ir junto, e na final, graças a Deus, deu certo, ele conseguiu. Então, tu vai tranquilo, porque tu tem esse apoio em casa, né? Quando tu tem o apoio, não tem erro, né? Então, isso, pelo que tu observa, assim, de outras colegas, é normal que aconteça, ou tem uma pressão em casa, às vezes, que o companheiro não acha graça, ou... Olha, bem sincera pra ti, assim, aconteceu isso com o nosso time. Tem famílias que não apoiaram e meninas que não puderam ir porque o marido não deixou ou porque não tinha apoio da família. Aconteceu isso. Pensou? Então, por isso que eu disse, eu sou privilegiada por ele, né, ter feito isso por mim, assim, agradeço. Porque as situações, assim, do time, assim, não foi fácil de tu saber que as gurias, umas amam futebol e não vai por causa da pressão da família, por causa que não ficam com os filhos ou porque o marido não deixa, ou isso para mim é muito triste, ou, né, não poder, sabe, fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu agradeço porque a minha família me apoia, sabe, então... E nunca teve esse problema em casa, né? Não, nunca tive. De chegar com a canela roxa lá, eu te falei pra não jogar, né? Nada disso. Mas é aquela coisa assim, ó. Na verdade, até a gente, quando chega machucado, assim, ó, viu? Eu te disse, né? A gente escuta, mas é aquela coisa que a pessoa que ama não gosta que o outro se machuca. Né? Então, nesse sentido. Nesse sentido, mas assim, de apoio mesmo, assim, eu sempre tive, sabe? Críticas negativas eu nunca tive em casa, sempre cheguei, sempre fui acolhida e coisa, então, pra mim é satisfatório. É legal quando tu fala em privilégio, mas eu vou te dizer que não seria um privilégio, né? Tu tem todo o direito de praticar o esporte que tu quer, né? Infelizmente... né? Ainda acontecem os preconceitos, quantas gurias precisaram ou ainda precisam pedir se elas podem jogar? Eu acho que isso seria uma liberdade, porque
porque a gente já tem a liberdade de poder querer fazer, né? Isso aí. Só que daí tem gente que ainda não entende, né? Infelizmente acontece isso, há muita privação, né? E a gente poder, eu gosto, deixa eu fazer. Claro. Quantas pessoas estão em depressão, estão com problemas porque a família não deixa, e às vezes até por não deixar jogar um futebol. Sim. E para nós mulheres ainda há bastante preconceito, né? Não aceitar. A gente já vai falar da Taça das Favelas, mas eu quero ainda desse período de Tupanciretã, né? Sim. Campeonatos lá. Tupanciretã é um reduto, assim, uma cidade conhecida por futebol feminino, futsal feminino. É uma cidade pequena, até não é tão conhecida, eu sabe? Conheço o Tupanciretã, adoro futebol, vi o Gempo jogar. Exatamente, tem as suas histórias assim, mais no masculino, né? No feminino até tu não ouve falar tanto, né? Agora, de uns anos pra cá, tá se destacando bastante, que esse ano até eu vi uma matéria que eles estão com o futebol 7, né? Municipal, então eles estão crescendo, estão incentivando mais. Mas na minha época não era tanto, né? Na minha época não, que eu jogava lá, que eu era de escola e coisa. Que não tu tinha saiba tanto, de alguma outra moça que saiu e está se destacando. Assim, ó, tem aqui as gurias, tem a goleira da Marli, a Jacaré. A Jacaré é de Tupã, é do meu tempo. Mesmo? A gente jogava junto, não junto no mesmo time, mas a gente já disputou algumas disputas lá em Tupã. Pô, que bacana, eu não sabia que a Jacaré é de lá. A Jacaré é de Tupã. Aquela magrinha se vira no gol, né? Sim, ela é de lá, ela é natural de lá. Tem a Fabiola que disputou a Taça das Favelas conosco também, que também é de lá de Tupã. Olha aí, ó, já são três, tem umas gurias. Tem a Emilene também, que mora aqui em Juiga, não sei se agora ela não se mudou para Passo Fundo, que se destaca, que também era jogadora da Marli, que tá jogando muito futsal hoje também, que é de Tupanciretã. Tem uma galera aqui em Juí que é de Tupanciretã e saiu de lá e tá se destacando no futebol. Olha aí, ó. E aí tu chega em Juí há 10 anos e começa a se informar onde é que tem um futsal, como é que começa esse... Como é que eles ficam, as equipes, as gurias ficam sabendo que tu joga? Assim, ó, até engraçado, quando eu cheguei aqui em Juí, como eu falei, eu vim para ganhar minha menina, né? Eu vim para ganhar ela aqui, daí acabei fazendo estágio, coisa, daí quando ela era pequena, no entanto que quase ninguém me conhecia, né? O pessoal não me conhecia. Aí eu converso com um daqui, um dali, daí quando ela começou a ir para a escola, no pré, eu conheci meninas que jogam futsal. E daí me convidaram para jogar, eu disse, eu vou lá jogar, mas isso já tinha se passado já 6 anos eu morando em Juí. Sem jogar. Sem jogar. Aí eu disse, vamos lá jogar, daí como é que tu joga? Eu digo, jogo mais ou menos, né, faz anos que eu não tenho jogado. Aí comecei a jogar, mas tu joga muito, eu disse, não jogo muito. Né? Eu só, pela sede de jogar futsal, comecei a mostrar o meu futebol. Mas tu deve ser... a fome que tava, exatamente, Dani. 6 anos, né, parada. Aí ali começou os convites para jogar torneio, para jogar, e daí eu comecei de novo aqui em Juí. Tava em forma ainda, Sim, Dani? tava em forma ainda. Pronta para ser chamada, guria. Exatamente. Como é que me espera 6 anos? Tô imaginando agora. É assim, ó, como eu disse, como eu vim da minha cidade, eu não era conhecida aqui, eu só tinha minha tia, que mora aqui até hoje, então eu não tinha conhecidos. Sim. E daí eu comecei a trabalhar, como eu tinha menina pequena, comecei a trabalhar do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Então não tenho o convívio com pessoas. Daí quando eu comecei 6 anos, que as meninas na escola, tu não joga futebol? Eu digo, eu gosto, vamos jogar. Aí que eu comecei. E daí não parei mais. Sabe, daí vem aquele convite para te brincar por esporte, e daí eu ver alguém te ver que tu joga um pouquinho melhor, você diz, vamos jogar com... E daí eu comecei a jogar, daí um time me chamava aqui, outro time me chamava ali, mas eu nunca tive um time, tipo assim, esse eu jogo para esse time. Não. Era só convites para me jogar, participar de torneio em Horizontina, torneios em 3 de Maio, aqui em Juí, municipal. Conhece essas quadras todas, né? Sim, isso aí, daí fui... E campo daí recusava. Não é que eu recusava, não tive a oportunidade, né? Nesses anos que eu tive, que eu moro aqui em Juiz, não tive essa oportunidade de jogar campo. Nunca ninguém, vamos jogar campo. Não tinha me convidado. Sim. Eu só jogava quadra. Sim. Né? Até a Taça das Favelas eu só jogava quadra. Tá, esse é o assunto para daqui a pouco. Né? Que bacana, então, o futsal te acompanha esse tempo todo, fez amizades, eu imagino aqui, que não teria feito, não fosse
Sim. O futsal, né? Sim, grandes amizades, né? Eu digo, é o que o esporte te traz, né? O esporte te traz isso, é pessoas, conhecimento e cultura, né? Então, Sim. tenho bastante. Que bacana. Tá, e para manter a forma, conseguia, porque eu imagino que grandes treinos não saíam, né? Era convidada para jogar um torneio e tinha que estar pronta para suportar uma tarde toda, um domingo todo fora de casa. Conseguia fazer uma atividade durante a semana, assim, tira um tempo para isso. Assim, ó, ali logo que eu comecei a jogar, que eu tinha bastante convite para jogar, assim, eu me preparava. A comida, a alimentação, essas coisas assim, refrigerante eu cortava porque te exige, né? Para te jogar, tu exige, né? Então, daí eu comecei a focar, eu digo, eu vou jogar. Aí eu vinha correr na quadra do Stork, ou na quadra essa quadra que tem aqui atrás, acho que é na Soja. Na Soja. Eu ia correr ali, fazer uma caminhada. Isso, para me preparar para jogar, porque exige, né? O futsal exige, né? Por isso. Né? Então, queria chegar bem, né? Exatamente. Já que vai assumir o compromisso, tem que estar bem, senão elas atropelam, né? Sim, exatamente. É isso aí. Certo. E que tipo de alimentação cortava? O que não podia? Geralmente doçura? Essas bobagens, X, cachorro-quente, refrigerante, cerveja, isso aí só incha o corpo e, né, tu fica pesado. Daí tu cortando isso, tu consegue. Daí tu volta para alimentação natural, não tem. Fazia diferença, né? Tomar bastante água, não tem. É a diferença que teu corpo exige, né? Não tem. Tá, certo. Há pouco tu falou, né, que na casa não é na casa de todos que tem o apoio, como tem do nosso querido Tchá-Tchá, né, o Charles, do tempo de menina, tinha na escola resistência, ou tu não joga, alguma coisa assim, ou Tupanciretã já era à frente do tempo dela, assim, a cidade aceitava isso numa boa... Em parte tu já respondeu que tinha, em interséries, tinha futsal feminino, mas claro, isso já é no século XXI, né? Sim, claro. Não, eu, assim, ó, naquela época, assim, eu acredito que não tinha tanto, porque ele já era aceitável, porque era na escola. Então, tu não via. Se tinha, a gente não tinha o conhecimento, porque, né, eu ficava nas famílias, não vão ouvir falar, mas, assim, as meninas que jogavam comigo, que cresceram comigo, eu não via, né, não via dizer assim, tu não vai jogar por isso ou por aquilo. Não, eu não ouvia. Então, as gurias de lá, no entanto, que saíram de lá, estão jogando futsal hoje, né? Sim. Então, tu não houve preconceito. Eu comecei a ouvir mais de uns anos pra cá, sabe? Que parece que seria o contrário, né? E parece que de uns anos pra cá que tá essa proibição, eu não aceito isso, não aceito. Né? Mas naquela época, se tinha, a gente não ficava a par dos assuntos, não sabia, né? Porque o foco, no entanto, no meu foco era estudar, jogar bola, né? Era só o que eu fazia na época. Claro, né? Só o que eu fazia era jogar, era o meu esporte, era jogar e estudar. Então não tinha. Né? E eu preenchia todo o tempo, né? Exatamente. Eu sou de uma criação assim que não podia se meter nas conversas dos mais velhos, né? E coisa. Então, pegou esse tempo eu peguei ainda. esse tempo, porque tu não podia se intrometer na conversa dos mais velhos. Então, como eu te disse, eu tinha que jogar futebol e estudar, porque eles Tu disse deixavam. que morava para fora, No fora? interior, Né? no interior, lá no Bocaverá. Onde? Em Bocaverá. Bocaverá. Isso, interior de Tupanciretã. Campo não faltava. Exatamente, o campinho da frente de casa era Na bocão. frente de casa. Na frente de casa, era campo, né? A Pô. gente jogar dia de chuva, então, para dar carrinho. Que é isso, aquele potreirinho com água assim para dar o carrinho. Exatamente. É a melhor infância, né? Que nem hoje eu falo para minha filha, ela tá com 13 anos assim, tu não tem uma infância, né? Tu não sabe o que é correr num barro, né? Cair jogando futebol. Mas nem querem ouvir isso, né? Sim, às vezes eu conto umas coisas para ela e diz assim, ai mãe, daí tu vê que... Chatice isso. Exatamente. Isso. Mas olha só, dessa discriminação que voltou, que agora tu percebe, chega a ser assunto entre vocês? Vocês debatem isso? Analisam por que acontece? Na verdade, o quanto tem ainda para ser superado? Na verdade, assim, a gente tenta, mas
mas às vezes não te dão liberdade para conversar, tem um limite, sabe? Daí tu respeita o outro lado. Certo. Porque daí até uma menina veio conversar comigo, ela disse, eu queria ter o teu pensamento, queria ser que nem tu é, forte e coisa, só que nem eu disse, eu tive o apoio da família. Quando tu tem o apoio da família, é diferente. Às vezes tu tá num relacionamento que, né, o teu esposo não te acompanha, mas tu tem o apoio da tua família, é diferente. Né? Então eu tive uma colega, minha situação dela, que a família apoia, o marido não apoia, e daí, sabe, fica aquela coisa, sabe, um ajuda, o outro não ajuda, e daí tu tem que dividir ou a bola ou a família. E daí, às vezes, depende da situação, se tu é mãe, né? Então pesa muito. Então a gente não, eu não entro muito. Às vezes a pessoa conversa comigo, sim, eu tento conversar assim, mas a gente não faz muito. A gente só fica triste porque, né, a gente gostaria de mudar os pensamentos, gostaria de fazer, mas a gente não consegue, né? Então. Tá, vamos lá. Algum gol que fica marcado assim na memória que fez lá em Tupã ou em alguma quadra da região aí, tem algum especial? Ou mais de um, certamente, que tu possa recordar? Sim, lá em Tupanciretã tem um na semifinal, na final, até contra foi o time da Jacaré, lá em Tupã. Assim, que a bola sobrou para mim no meio da quadra e eu bati na gaveta. Pegou de primeira? De primeira. E assim, eu nunca esqueci aquele gol. Esse era no tempo de colégio ainda? Não, esse era eu já tinha saído, já tinha praticamente saído quase da escola, sim, mas era disputa de municipal, né? Municipal. O Cidadino lá que se chama. De primeira. Aquela bola eu nunca vou esquecer. E daí aquele ano também foi consagrada a goleadora em quadra. Então, joga na frente, pivô? Na época, até hoje, para mim não tem posição no futsal, não tem mais, né? Mas eu desde lá, né, eu jogava atrás, estava na lateral, porque eu tinha fôlego. Então, meu treinador colocava, eu estava em todas as posições, e nesse chute sobrou para mim ali, eu estava mais na zaga, ela sobrou para mim, eu peguei de primeira. Pegou na veia, como diz, né? Pegou na veia. A Jacaré lembra dessa? Sim, mas não sei, tomara que ela lembre. Trazer a Jaca aí, depois do que ela pegou sábado. Sim, atacou muito sábado. Sim, esse é o assunto para daqui a pouco. Vamos lá, esse é o inesquecível ou tem mais algum? Não, esse aí é porque marcou assim, como eu te disse, assim, na final, claro. Uma final. Até acho que a gente perdeu para as meninas por 1-0 na final para elas. Sim. Mas assim, foi uma história até engraçada, porque as gurias quando a gente começou a jogar até esse jogo, as gurias também não tinham conhecimento do futsal. Tinha meninas que não sabiam nem chutar a bola. E o time que a gente começou era desfavorito. Não era um time favorito para estar na final. Porque a gente começou a mesma história do time aqui da Taça das Favelas, sem conhecimento, tá? Não tinham conhecimento e as gurias... Daí, no caso, era só eu e mais umas 3 que tinham conhecimento do futsal desde, né? Então, assim, foi uma história de superação às gurias para a gente chegar até a final. Então, quando a gente chegou na final, por isso que me marcou bastante, sabe? Mesmo a gente perdendo, assim, me marcou muito aquele campeonato em 2005. Tu vê, isso é outra coisa, né? De pegar companheiras de time que têm diferentes histórias, né? Sim. O aprendizado, o tempo de jogo, tem umas que estão conquistando agora o seu espaço, outras já vêm, são bem recebidas. Sim. Diga. Não, essa história lá de 2005, é que nem eu disse, praticamente eu revivi, por isso que é emocionante, depois nós vamos falar da Taça das Favelas. Isso. Porque em 2005 eu tinha o conhecimento e mais umas 4 tinham conhecimento de futsal. E a gente convidou umas meninas que não sabiam nem chutar a bola, nem domínio. Então a gente começou a trabalhar no treino. A gente chegou na final do municipal, com times que já tinham conhecimento há muito tempo. Sim. Então, e a gente conseguiu chegar na final. Então, e as gurias foram melhorando? Exatamente. Você percebia isso? Muito. Daí te agradeço. Aí assim, porque eu sou uma pessoa assim, se tu me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Então, sempre, é uma coisa da minha infância. E elas dizem, Tânia, como é que tu chuta? Como é que tu faz? E daí, que nem eu te disse, eu me preparava para jogar. Eu me preparava, se tivesse que como eu morava no interior, eu corria no campo de casa, eu pegava a bola, eu não tinha os cones, não tinha o quê, eu juntava pedra, colocava o chinelo de dedo para
coisa, e daí as gurias, como é que tu faz pra te ter esse fôlego e coisa, daí eu ia explicando pras gurias, as gurias, assim, na humildade, te perguntando, sabe, e daí foram buscando, aprendendo, chutando. Tu tinha resistência, né? E daí isso que é gratificante, Sim. sabe, que tem meninas que eu vejo que cresceram no futsal, assim, ó, na humildade de te perguntar, te pedir ajuda, sabe, e estão aí hoje, né? Sim, sim. Tá, aqui em Ijuí, os espaços para jogar futsal, tu acha que estão adequados, são legais? O ginásio nem se fala, mas outras quadras, onde é que tu joga? Assim, onde já jogou? Algumas quadras, já joguei quase em todas as quadras aqui, né? Mas uma das quadras que eu gosto é aqui do Sagrado, Gosta? Gosto de jogar ali. É grande. Mas é uma quadra que também me destaquei, né, no municipal aqui, né? Consegui chegar, não às finais, mas pela quadra, né? A gente conseguiu fazer um time e jogar ali. É uma das melhores quadras. Eu digo assim, outra quadra, deixa eu lembrar outra. Eu não lembro muito o nome das quadras, sim, né? Mas que são tantas quadras aqui que mas tem. Jogou em tem as quadras de Araju, e daí tem as sintéticas. Hoje tem mais sintética do que quadra, né? Vai numa boa na sintética também? Sim, na sintética, mas eu não gosto muito porque já machuquei o joelho, já, né, pé, virilha e coisa assim. Sim, o pessoal fala disso, né? Do piso mais duro. É complicado tu jogar. Duro não, é diferente o impacto no... Exato. Ele pesa mais. Joelhos, né? Ele pesa mais, ele te puxa mais, né? No caso, te pesa mais. Sim, sim. Daí das quadras, daí tem... Onde tem quadra, tem queixute, tem Raul, tem arena, daí nessas sintéticas, já fui em todas, né? Em todas que tem aqui, eu já fui em todas. Olha só, que bacana. Todas as quadras de todas que a gente... É onde dá oportunidade, principalmente na quadra do Modelo, que agora está tendo o torneio. Sim. É uma das melhores quadras também agora para jogar, treinar, né? Ela é espaçosa, é boa, então tem bastante. Na semana, assim, os teus compromissos com o futsal? Assim, uma vez por semana ou mais? Assim, tem de quarta e sexta. Sexta é direto os treinos. Sim. Quarta e sexta. E daí, com função do futebol e coisa, tava meio parado, né? A questão do campeonato da taça. Sim. Aí a gente meio que parou. Daí tem o torneio no Modelo também. Daí tu dá uma parada, porque daí tem jogo aqui, jogo ali. Daí tu dá uma... E daí deu uma acalmada. Isso com as boleiras? Não é com as boleiras. Né? E lá tem o torneio no Modelo, que tá tendo, né? A Copa Walter Miller. E daí meu time tá jogando lá, o Santos, e daí então, e daí não tem tempo para te treinar, porque daí às vezes tem jogo, e daí às vezes tinha... não me lembro o outro campeonato, mas daí eu sei que quando era uma coisa era outra, sabe? Então tu não tem tempo de treinar. Eu sei que a gente quase nem treinou. Tu já conhecia a Marli? Só tinha ouvido falar dela, assim. Só tinha ouvido falar bastante dela. E, na verdade, quando eu vim de Tupã, tinha ouvido falar dela. Eu via a Jaca sempre jogando, acompanho elas jogando, as gurias. E era meu sonho poder jogar com ela. Assim, porque sempre ouvi falar bem da professora, sabe? Sim. Então, era meu sonho conhecer ela de perto. No entanto, que o primeiro dia do jogo que teve das favelas e coisa, eu disse pra ela, tu não tem noção. O prazer que eu tenho de estar aqui contigo, talvez nem joga. Eu disse assim, bem humilde para ela, talvez eu nem jogue. Eu disse assim, tu não tem noção quanto eu queria jogar contigo. Que ela é uma referência, né? Sim, exatamente. E na verdade nem foi na Taça das Favelas. Eu não sei como é que é se entender depois com ela como treinadora, né? Aí é outros 500. Aí já é outros 500. Mas assim, nem foi na Taça das Favelas, foi no início da Copa da Moplan. Sim. Que ela também convidou, e daí foi essa fusão. E daí, quando no primeiro dia do jogo, eu falei para ela, disse assim, a senhora não tem noção o prazer que eu tenho, assim, quantos anos morando aqui em Juí, 13 anos morando em Juí, querendo jogar, assim, de te conhecer. A dela ficou faceira, né? Porque daí eu falei para ela, digo, às vezes tu ouve falar uma coisa, às vezes, né, a parte boa, a parte negativa, e daí eu disse para ela, mas independente do que eu ouvi... Qual é a pessoa que não quer conhecer um professor que está levando o futebol feminino, a história que ela tem, né, de levar o futebol feminino crescendo, né? Então, meu sonho era estar do lado dela ali, independente se eu fosse jogar ou não. Sim, né? Sim, então, sim. Eu só agradeço. Eu disse para ela, eu tive a oportunidade de conhecer e coisa, né? Tive essa experiência agora nessas 2 competições com ela e, né, que vou levar para o resto da minha vida. Né? Não sei se vou ter mais oportunidades, mas já... A Taça das Favelas que gerou o time da Moplan ou foi o contrário?
Na verdade, os dois campeonatos surgiram meio que junto. Sim. E daí os dois têm que representar Ijuí. E daí, como tinha essa fusão, aí praticamente Entendi. um complementou o Tá. outro, né? Os Sim. dois. Sim. Os dois. Tá, então agora sim, Taça das Favelas. O que tu trouxe aqui? Campeã da etapa municipal, que foi essa que gerou a fusão. Não, esse, Não? na verdade, esse aí, na verdade, sim. Esse Tá. foi que não surgiu teve, que a fizeram fusão. só o jogo para constar. Isso, e a aí se fusão. conheceram. Tu não conhecia as gurias da Marlê? Jogando não, né? Eu só tinha ouvido, que nem eu disse, Sim. né? Só jogando Não elas, jogava não com jogava elas, com em elas. outros Daí, torneios. no entanto, que no jogo, assim, que a gente jogou, elas diziam, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tipo, elas foram ensinando, explicando pra gente como que tinha que se Tu posicionar. não escondeu que não jogava campo? Não, nunca. Isso eu sempre deixei bem claro. E no digo, campo, que posição daí, Dani? volante. Ih, cara. Tá, vamos lá. Agora, aí, o peso de ser o volante é complicado, né? Mas, imagina. Mas tava ali, né? Tentei dar o meu melhor, né? Mas... Como diria o Neto, comentarista, parece que tem 3 pulmões, né, cara? Viu, Dani? Aí passa dessa fase, decidem formar as boleiras, e aí o que é a segunda etapa? Aí a segunda etapa a gente passou aqui na regional, daí ganhamos de Passo Fundo. Passo Fundo já. Aqui em Juí, ganhamos delas de Passo Fundo e fomos para semifinal em Porto Quanto Alegre. contra Passo Fundo? Quanto foi? 2-0. E tu jogando? Jogando. Tu foi titular da Marli? Titular da Marli. É uma honra, né, cara? É uma honra, porque assim, favor, que nem tu nem era do time dela, cara. Nem dela e nem do... Praticamente eu sou convidada dela e do Boleiras, né? Então, nenhum dos dois. Só que pra mim, que nem eu te disse, é uma honra, porque tinha meninas do banco, talvez com mais potencial, né? Ela a tem gente o time sabe. do Ijuí que jogou. Exatamente. E daí nessa etapa que a gente ganhou do time de 2-0 de Passo Fundo, realmente as gurias delas estavam ali. 2-0. 2-0. Um golaço da Maikele. Eu me lembro, um golaço da Maikele. E assim, Maikele é a centroavante. a Maikele é atacante dela. É. Atacante, é isso. Ah, essa aí tá com ela há muito tempo. Sim, acho que faz uns 13 anos que ontem até eu comentei com ela, com a Maikele na quadra, a Sim. menininha dela tava pequena. Eu disse, Maikele, a primeira vez que eu te vi jogando pra Marli, que tu com a menininha no colo, amamentando e coisa assim, eu já ouvia falar bastante dela também pelo essa futebol. é uma coisa, lenda aqui, essa guria, né? Tá, e daí passa por Passo Fundo Aí a gente foi a Porto Alegre disputar uma semifinal. contra... Lá a gente jogou contra... Eu não tô lembrado o nome das gurias, porque era Tudo tanta... bem. Tanto... Mas já eram... Sim, Já tinham sido eliminados 400 e tantos, né? Sim, porque foi assim, era 541 equipes, né? Só que daí, entre masculinos e feminino, né? Sim, Regional. Daí, sim. como lá era 5 femininos. Eram 5 femininos em Porto Alegre na semifinal. Tá. Aí nós pegamos uma chave de 3, né? No caso, daí tinha que ganhar os 2 jogos para poder se classificar. Em dias diferentes. Não, no mesmo dia. Isso é no pra mesmo matar. dia. No Isso mesmo dia. E daí, no entanto, que o primeiro jogo nós Viajaram na noite anterior, ficaram em hotel. Não, levamos... Tô provocando não, só. assim, ó. Conta. Até foi desgastante para Mas- nós, assim, ó. Por isso que é um orgulho, né? Eu vou falar até o final, vai ser um orgulho por ter Tá, participado. mas e conta ter- essa, viajaram à noite, Saímos daqui 11h30 da noite, de sexta. de sexta. Fomos por Santa Maria, que tinha que pegar os rapazes de Santa Maria. Levamos 9h30 de viagem. Para jogar sábado Às 2 da tarde. Não, na verdade, nem às 2, para chegar lá meio-dia e pouco. Tá. Meio-dia e pouco, para jogar meio-dia e pouco. Nós chegamos lá 9 e pouco, assim, não deu nem tempo de descansar, não deu tempo de fazer um bom lanche, de coisa assim, o não Paulo deu. Henrique, que treinou o São Luís, ele ficava muito chateado quando alguém tentava dizer, pô, o jogo é aqui em Erechim, vamos no dia. Daí ele comparava, é a mesma coisa que jogar o primeiro tempo de calça. Parece que tu tá amarrado, tá Exato. atado. A comparação é válida, né? É válida. Jogaram é bem depois isso. do meio-dia. Isso, depois do meio-dia o primeiro jogo, e no entanto que nós empatamos com as gurias lá, fomos para os pênaltis. E aquela coisa, a pênalti é loteria, né?
E daí, Como é que a Marli faz para escolher quem bate? Daí, na semifinal, foi só o professor Garcia, né, o técnico das boleiras. Tá. Né, O que ele... Olha, assim, ó, que nem eu disse assim, eu agradeço ele assim, ó, porque ele sabe te tirar assim, ó, de cada atleta, né? Cada atleta, ele tira um pouquinho, que ele pode, que assim, como é que eu vou dizer assim, ele sabe o potencial de cada jogador. Um pouco então, mais, assim, tu quer dizer, né? Mas assim, ó, ele sabe usar as peças. Tá. Assim, ó, ele é um professor assim, ó, que ele te tira de ti. Ah, se eu posso dar um passo, ele te tira de ti 10 passos. Pela tranquilidade, pelo amadurecimento que ele tem, conhecimento que ele tem, assim, ó. Ajuda nas orientações, acrescenta. Assim, ó, é um professor, assim, ó, exemplar. Assim, ó, é o melhor professor que eu já tive hoje, assim, em questão de campo e coisa. E assim, ó, ele foi, né, específico, ele viu, assim, ó, qualidade para isso, e daí ele escolheu a dedo as gurias para bater. Ele escolheu as gurias para bater. Passaram essa nos pênaltis. Daí passamos. E aí tinha mais um adversário nesse triangular. Isso, daí nesse triangular, que é o time de Porto Alegre, classificava lá, Montenegro. Quantos desses três? Só um. Só um. Aí descansaram para jogar no outro... Não, no mesmo dia. Descansamos... Quanto para cada lado? Quanto tempo? Lá era 15-15. 15-15. Menos não era tanto, né? Sim. E daí fomos com esse outro time, que era, eu acho que de Montenegro, se eu não estou enganado, o nome das gurias, que era favorito. No entanto, que elas já estavam ganhando, falando que ia ser timezinho. Corria essa conversa. Correu essa conversa, que nós era um time muito fraco, que nem eu te disse. 95... E elas já tinham jogado contra essas que vocês ganharam nos pênaltis? Não tinham jogado. Então elas iam pegar essa barbada de Juí primeiro. Eu não sei o que eles fizeram lá, porque era assim, era 3 times, um ficava no chapéu. Isso. E o outro se enfrentava, e quem ganhava enfrentava o outro. Então esse time que nós pegamos... Sim, esse time que nós pegamos... Só jogou uma? Contra nós. E daí elas já estavam cantando vitória, porque assim, ó, as gurias treinam, conhecimento de campo, comparado a nós, que 98% das gurias não sabiam campo, né? Que ali foi o segundo jogo que o professor Garcia, tipo, disse assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso no campo. Sem treino, sem nada, sabe? Não tivemos tempo para treinar campo. Só na planilha dele. Exatamente, saber regra. Ele pegou a planilha dele ali, mostrou, ó, tu joga aqui, tu joga ali. Por isso que eu disse... E como é que tu te achou de volante? Se soltava, né? Passava do meio ou estava proibida? Não, no entanto tinha que ele liberdade? Disse, no entanto que ele disse assim, ó, faça um jogo de vocês, né? Ele tentou explicar pra gente, deixou a gente à vontade, disse assim, ó, só tem que cuidar, quando o adversário na bola, tu vem preenche esse lugar. Ele mostrou ele desenhou pra nós praticamente. E as a gente tentou cumpriram. Exatamente, a gente conseguiu fazer o e daí chega contra esse adversário que ficou assistindo só vocês jogarem. Sim, e daí a gente Que horas foi esse jogo? Esse foi às 1h30. Às 1h30 da tarde. E o primeiro? O primeiro é meio-dia. Né? Daí, e elas esperando só. Sim. Vocês desgastadas de 30 e mais pênalti para jogar com as bambambam. Sim, e daí aí tu escuta aquela conversa, nós vamos ganhar delas, porque né, o time não, é muito fraco, não sei o que, daí tu escuta, 4-0 para nós em cima delas é... Escutavam isso? Sim, e daí nessa hora até eu brinquei com a repórter da RBS que estava lá, né, que eles estavam cobrindo, e daí eu disse assim para ela, tipo, empresta, vem né, conversar conosco, e ela disse assim, eu só converso quem for o campeão daqui de hoje. E daí eu brinquei com ela, daí eu disse assim, então pode começar a nos entrevistar, sabe? Mas eu brinquei, daí as gurias, antes do jogo, que a gente tinha ouvido as adversárias falar, sabe? Sim. Porque elas também acharam, então assim, na verdade a torcida de lá praticamente estava achando que elas iam ganhar, né? Porque da cidade. E daí eu acredito que até a repórter na hora, sabe? Acreditou entrou que nós não... nessa onda. Na onda. E daí ela emprestou o microfone, brincou ali com nós e coisa, sabe? E daí nós fomos jogar, disputar. Saímos perdendo para elas. E desandou-lhe água. Também 15-15? 15-15. E para virar em 15, 30 minutos, cara? Sim, e daí para ajudar, como a gente já não tem experiência em campo com chuva, então imagina, entramos para jogar com elas, saíram ganhando de nós, 1-0. E daí, aquela coisa assim, não bateu desespero nem nada, de gurias, dá tempo, porque nós tomamos o primeiro gol no primeiro tempo. E daí, só gurias, daí, que nem o professor disse assim, mantenha a calma, né? Ele pede para as mais velhas, quem tem experiência, se atenta a acalmar, porque a gente tinha meninas ali de 16 anos jogando,
Então, no time de vocês? No nosso time, de 16 anos que nunca tinham jogado. Muito. Que não tinham jogado campo, nem conhecimento, estão Sim. começando a recém no futsal praticamente, entendeu? Uhum. Aí ele disse assim, ó, tenta manter a calma das gurias e coisa, daí conseguiu uma falta. E daí ele treina a Camilinha. E daí ele disse assim, ó, Dani, ele já tinha me falado, Dani, se a Camilinha der uma falta, tu pega e dá pra Camilinha bater a falta, não deixa ninguém bater falta. E eu disse, Camilinha, ó, ajeitei a bola pra ela e a bola é contigo. Gritei pra ela, ela tava na ala direita. Eu peguei a bola e ajeitei no lado esquerdo pra ela e disse, ó, é contigo. Daí ela olhou pro professor, o professor gritou, é contigo a bola. Ô, bate aquela bola certinha no canto, golaço. Empataram. Golaço. Daí empatamos delas cresceram, né? Aí Tinha tempo para jogar ainda? Tinha, né? Isso ainda foi no comecinho do segundo tempo. E daí tu imagina a pressão, algum tinha que ganhar para ir para a final, né? E foi pressão, 30 segundos pro final, a Fernandinha começou a passar por 1, 2, 3 na área, chutou assim, a goleira não pegou, golaço, 30 segundos para acabar o jogo. Ganhamos dela. Vocês levaram pressão depois do 1-1? Muita pressão. Elas vieram para cima com tudo. E aí vão lá num contra-ataque e fazem o 2-1. No contra-ataque, a Fernandinha assim, ó, se destacou, driblou 1, driblou 2 e chutou assim no cantinho. Tirou da mão da goleira assim, 30 segundos faltando para fechar o jogo assim, porque daí ia para os pênaltis de novo. Claro. Né? E daí foi aquela festa, né? Aquela alegria de ter tirado. Ao mesmo tempo, assim, né, a gente humilde, né, e daí pensar assim, ganhamos porque o time era favorito, querendo ou não, como eu disse, elas já tinham conhecimento em campo, já jogam há anos campo e coisa, assim, tu tirar um time fora, assim, para nós foi a maior alegria. Imagina essa volta, que alegria, nem cansaço sentia. Na verdade, o cansaço pesa, né? Claro que sim, 9 horas, tô brincando aqui contigo, porque... 9 horas e coisa, né? Daí chegar mais 9 horas, pensar na volta de novo, sabe? E que experiência para as guriazinhas, essas que tu diz de 16, vivendo esse momento decisivo, a responsabilidade. Claro que sim. É aquela coisa, né? Querem começar, tem que já começar... Certo. Né? E aí a preparação para a final. Daí como era no sábado e no outro sábado já era disputa. Então a gente não teve tempo de treinar, né? Campo, no caso, né? Eu me refiro ao campo. Não tivemos tempo de treinar, o professor Garcia fez um treino na quadra. No entanto que a gente foi para a quadra. Posicionou vocês? Na quadra, fez um físico ali, né? E mostrou para nós como que era na quadra mesmo. Ele diz assim, só que a quadra dá umas 3, 4 quadras, o campo, né? Então, e daí foi o que a gente teve, uma quarta-feira de treino com ele, assim, no feriado, né? Foi feriado, ele disse assim, fazem isso e isso e isso. E foi o único treino que a gente teve. Mas ali, vamos lá, eliminando esse time que era favorito para a final, já tinham cumprido com o objetivo, né? Alcançado o objetivo de vocês. Claro que sim, para nós como eu disse, a gente na regional ali, quando a gente passou aqui, que a gente já tirou o time de Passo Fundo, que as gurias são de escolinhas, já é um orgulho de tu chegar. E quando tu chegar numa semifinal, então nem se compara. Sim. Né? Um time que não tem conhecimento, no entanto, lá que as gurias dizem assim, a gente se enfrenta em campo contra, sabe? Não tem, é um orgulho, assim, não tem. Aqui na camiseta tá quem patrocina, né? Então, é a lei de incentivo estadual, a ProEsporte, né, o governo do estado, aí... A CUFA, né, que é a organizadora. É a federação, isso, né? E quem mais aqui? Aí tem, não sei, isso aqui deve ser o Arbaça. Alimentos, se não me engano. Tá. E a Federação Gaúcha de Futebol, bacana, o grupo RBS que fez a transmissão, né? Porque despesa não tiveram, pelo menos nenhuma, vocês. Não, para nós ir, alimentação. A CUFA, a Federação cobriu tudo, bancou tudo. Sim. Isso. Da primeira... Desde a primeira etapa. Desde a primeira etapa. Desde aqui, né? Desde aqui eles já estavam... Essa é uma camisa da final? Essa é a da final. Tu jogou com a 11? Com a 11. Jogava com a 11? Mas olha só, cara. Essa é a camisa da final. Essa é a camisa da final. Essa é do meu orgulho, né? Como eu disse, é uma história que eu vou levar pro resto da minha vida. Talvez
né? Tu já ano que vem- olhou o VT, o jogo? Eu já dei uma assistida e, né, eu fico, né, emocionada, né? Não tem como, né, Pô, tu aparecer ali, mas coisa tu pensa. levar. Assim, ó, é o meu orgulho, assim, ó, porque de tantos times tu levar o nome da tua cidade, né? Tu tá representando a tua cidade em tantas, que nem eu falei pro professor, talvez poderia ter outras meninas e não eu. Sim. Mas, né, eu tive essa oportunidade, para mim é uma honra, sabe, poder dizer que eu tive lá, que eu, né, participei, levei o nome da cidade de Ijuí, para mim é um orgulho. Tá, e me fala dessa viagem da decisão, quando vocês decidiram, chega em casa, fala com o Charles, vamos levar o gurizinho junto. Na verdade, sim, ó, a CUFA, eles patrocinam só a viagem dos atletas, Sim. né, e daí, no sábado, quando a gente fez a festa que a gente tinha passado para a final, já liguei para ele e disse assim, ó, se prepara que sábado nós temos lá de novo, se der para você ir, né, meus filhos ir, vamos se organizar e coisa, e a gente, né, e daí tentamos... A guriazinha foi também? Não, ela não foi. Tá. A gente tentou, né, parcerias aí, né, com a prefeitura e coisa, não conseguimos para levar a torcida e coisa, né, a gente não conseguiu. E daí falamos, vamos no particular, tentar particular, daí a gente foi atrás de ajuda e coisa, que daí conseguimos. Daí ele disse, ó, vamos poder ir. Né, daí saíram horários diferentes daqui, mas deu Não tudo foram certo. junto no não, ônibus? Não pode. No ônibus era só a os delegação. atletas, isso, Tá. não pode levar, né. E o Charles foi com o gurizinho de ônibus de Sim, linha? Não, foi com a van, né? Ele foi com a van, né? Teve A uma gente van, conseguiu conseguiram van. organizar. Tá. Isso, conseguimos organizar. E tu no jogo, assim, chegava a dar uma espiada para ver onde ele estava? Assim, antes de iniciar o jogo até foi engraçado. Eu enxerguei, eu olhava para a arquibancada, assim, tentei enxergar, daí ele me abanou de lá com o neném no colo. Aí durante o jogo não consegui, assim, não enxergar, porque tinha bastante gente, a torcida, sabe? Daí não conseguia. E daí depois ele me falou que ele estava sentado com o neném, daí não tinha como eu ver mesmo. Então, certo. Né? Mas foi legal poder, sim, né, foi legal. ter essa parceria lá também, sim, né? Sim, é outra coisa, que assim, para quem é mãe, não tem coisa melhor tu tá, né, perto, com a tua família perto, assim, é um sentimento diferente, porque daí tu não fica preocupada se tá bem ou se não tá bem, sabe? Então, para mim, assim, foi a melhor coisa que aconteceu eles estarem lá, porque daí eu não precisava me preocupar se estavam bem ou não estavam bem, se, né, estavam passando por alguma necessidade, né, coisa de casa, sabe? Sim. Mas daí para mim foi mais tranquilo, daí eu consegui mais me soltar, relaxar mesmo para jogar, porque daí tu não tem aquela preocupação, né? Então, mas isso eu falo como mãe, sabe? Não como atleta, que daí fica mais fácil tu ir teu objetivo, né? Tu saber que eles estão ali, né, poder na hora da premiação tu pegar no colo, tu poder desfrutar dessa, né? Então, que idade tem o gurizinho? Tem 2 anos. O Charles não deixou ele subindo e descendo os degraus lá, arquibancada. Não deixou por detalhe, né? Porque por ele, né, só queria estar no campo, né? Por ele, queria estar no Imagina campo. nessa idade, só atando essas crianças, né? Porque eles não param. Sim, a hora que eu tive a oportunidade de descer com ele lá para baixo no campo, ele só foi queria entrar. Campo. Sim, ele só queria entrar no campo. Sim. E o jogo? 1-0, aquela bola indefensável. Ficou assim, com quem tinha que ficar o título? Vocês ainda imaginavam que podiam ter feito história ali também, eliminando a... Que daí era a favorita, né? Sim, assim, pelo conhecimento das adversárias, assim, elas, né, mereceram. Mas, assim, como a história nossa, assim, pela raça do time, mesmo nós não tendo conhecimento em campo, nós tinha chance. Sabe? Aquele gol assim, foi um chute que ela, né? Quem olhar, a gente vai mostrar jogo, aqui. A gente está mostrando agora esse lance, né? O golaço. Assim, tu vê assim, foi um golaço, mas a gente tava empatando com elas até os 11 minutos do segundo tempo, a gente tava empatando 0-0. Assim como elas tiveram grandes oportunidades de fazer gol, a gente teve algumas também, mas infelizmente não deu para nós. Sim. Mas nós tinha time, sim. Se nós levássemos elas para os pênaltis, acredito que a gente tinha conseguido ganhar o título de campeão. 541 participantes em todo o estado, sim, masculino e feminino, né? 6 mil atletas. Tá. Aí chega numa final, que sentimento vem?
O que vocês falavam entre vocês indo na noite para jogar a decisão? Pô, vocês fizeram uma fusão com gurias que nem se conheciam, com quem não jogava campo e chega na final. Qual era a conversa entre vocês? Assim, ó, a conversa, assim, ó, a gente de não acreditar. Assim, ó, como eu disse, a minha parte, assim, ó, era... Eu não tinha palavra, eu já estava grata por chegar até onde a gente tinha chegado, pelo fato, como tu diz, é uma fusão, tu nunca tinha jogado com as gurias, no entanto, eu só conhecia uma ou duas que a gente tinha se encontrado em quadra, o resto, então, tu não joga com as gurias. Então, é uma mistura de sentimento, assim, que não tem explicação, sabe? De tu chegar ali, tu tá... Nós íamos dizendo no ônibus, assim, já tá, não é pelo segundo lugar tá garantido, mas por tu tá de 6 mil atletas, tu chegar até ali, sabe? Já era gratificante, Sim. já não... É uma emoção que não tem. E jogaram leves, né? Não jogaram pressionadas por não, ti. bem tranquila. Como eu disse, o professor, ele te deixa tranquilo para te jogar bola. Ele diz assim, ó, faz... Ele, no vestiário, ele pegou a planilha de novo, ele explicou, ó, tu faz isso, tu faz isso. Ele te passa uma mansidão, assim, ó, sem pressão, sabe? Boa. Que nem ele diz assim, ó, vamos tentar levar o título para casa, vamos fazer o nosso melhor. A gente tentou fazer o melhor em quadra, né? Então, em quadra não, desculpa, em campo, né? A gente tentou dar o nosso melhor, não veio, né? O lance ali vai mostrar o golaço da menina, não tem, né? Não tem. Quando é para ser, não. Claro. Quando é para ser, não tem. É como se tivesse ganho, né? O título de Ijuí tá essa marca de ter chegado e a divulgação que teve para o estado todo com a transmissão. Eu primeiro não acreditei quando eu li o jogo terá transmissão sábado à tarde da RBS, mas que jeito! Daí, claro, tem as dos outros estados também. E aí acabou havendo a transmissão. E achei genial isso, né? De abrir também para o futebol feminino. A minha pergunta para a gente fechar, gostou de jogar campo, né? Eu gosto, que nem eu comentei antes, desde a minha infância, eu me criei jogando campinho, de pé no chão, essas coisas, jogar campo. Então, não, assim, mas jogar de volante, um campeonato, tem o seu valor, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. É emocionante, que nem eu disse pro professor, se o ano que vem, se ele for botar time, eu disse pro Garcia, coloca o time dos boleiros, me chama, que eu quero estar lá, quero. Só que nem eu falei pra ele, se é pra mim, que eu disse pra ele, se tu me deixar esse convite aberto pra mim poder participar pro time dos boleiros, eu disse assim, ó, eu vou me preparar. Eu não vou... Claro que esse ano não deu tempo da gente preparar, fazer uma coisa. Eu disse para ele, mas se o convite estiver para mim estendido para o ano que vem, eu digo que eu quero, vou me preparar, vou correr, vou fazer exercício, eu vou voltar a ser aquela Dani. Eu disse para ele, aquela Dani lá, uns 6 anos atrás, que tinha fôlego, tinha tudo. E daí eu digo, eu quero entender o campo. Eu disse para ele, eu digo, eu vou buscar entender o campo, tentar a minha posição, ajudar as gurias para a gente chegar lá e tentar trazer essa medalha, né? Trazer o campeonato para Ijuí o ano que vem, trazer o primeiro para nós. Parabéns pelas conquistas aí. Obrigada. Obrigado por ter me atendido aqui, nos atendido aqui na Terra Vermelha. O 24 promete, né? 2024 promete, né, Dani? Promete, com certeza, isso aí. Daniela Cavalheiro da Costa Aguiar, a volante das boleiras que chegou na decisão da Taça das Favelas, atleta com um histórico de futsal, jogando agora também o futebol de campo, e há pouco ela disse a trazer essa conquista para a nossa cidade, já se apresentando como uma ijuiense. Foi a atração hoje da semana aqui nas nossas entrevistas. Obrigado a todos que têm nos acompanhado, curtido, compartilhado. Tem alguns assim que são já de fé, Rui César Borque, o Rui Rei, lá em Santa Catarina, espalhando o tempo todo por lá também. Outro dia dei uma olhada, temos vários, né, que assistem também no estado catarinense. Ele compartilha minutos depois. Obrigado a quem também se inscreveu no canal e assim facilita, tem recebido. O Rudy Ribeiro, que semana passada me disse que assistiu 8 entrevistas, ele achou que era uma por dia, descobriu o canal essa semana. Obrigado, Rudy. E assim a gente vai tocando esse 2023 e esperando com grandes expectativas o 2024. Até a próxima.